O câncer é um termo muito geral, né, que engloba vários tipos de doenças diferentes. Nós temos os cânceres da linha do sangue, da medula óssea, a gente tem câncer em vários órgãos e sistemas do corpo. Mas no modo geral, o tumor diagnosticado inicialmente, ele tem chances maiores de cura, uma sobrevida maior, né, e um tratamento normalmente menos complexo, que vai gerar menores efeitos colaterais, vai deixar menos sequelas. Alguns tumores, até se o diagnóstico não for precoce, eles não vão, né, ter mais chance de cura. Outros tumores, mesmo com o diagnóstico mais tardio, ainda existe a chance de cura, porém um tratamento de maior complexidade, prazo maior, que vai levar às vezes a grandes cirurgias, ciclos longos de quimioterapia, né, às vezes cirurgias em mais de um órgão diferente, para que a gente consiga atingir dessa forma, né, a cura ou a melhora da sobrevida. E é sempre importante, quando a gente fala em sobrevida, é sobrevida com qualidade de vida. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, se a gente consegue aumentar, a gente consegue não só aumentar a sobrevida, como dar qualidade de vida ao paciente durante todo o tratamento, né? Os tratamentos mais complexos das neoplasias, que são diagnosticadas mais tardiamente, em geral, levam a uma demanda maior do paciente. O paciente ele vai ter uma piora da qualidade de vida pela doença e um tratamento um pouco mais agressivo, né? Então é muito importante essa parte. Alguns tumores são evitáveis sim, outros não. Por exemplo, o câncer de colo de útero, praticamente 100% dos casos é dependente da presença do HPV. Então, se nós evitarmos o contágio do HPV, seja através da vacina, seja através da prevenção, nós poderíamos evitar o câncer de colo de útero. Então, o tratamento, a prevenção desses pacientes passa pela vacina ou por evitar o contágio e a disseminação do HPV, né? Seria a vacina nos pacientes que ainda não iniciaram atividade sexual e a orientação, né, sexual, o planejamento, né, a informação, o acesso da população a métodos para poder se prevenir do contágio do HPV. A grande maioria, né, dos tumores, nós temos alguma forma de diagnóstico precoce, mas nós temos outros tipos de câncer que são pouco sintomáticos. Um grande exemplo é o tumor de pâncreas, né? O tumor de pâncreas, ele praticamente não dá sintoma na sua fase inicial. O paciente vai começar a apresentar sintomas quando o tumor já cresceu. E para termos um protocolo de rastreamento, nós precisamos de que a doença tenha um grande número de pacientes acometidos, tenha um impacto econômico, isso, né, grande parte dos cânceres tem. Mas nós precisamos também de um método diagnóstico que seja pouco invasivo, que seja possível de ser feito na população em geral, gere pouco efeito colateral e tenha uma alta taxa de assertividade. O grande problema do pâncreas, que é um órgão difícil de biopsiar, né, são exames mais complexos de serem realizados e o diagnóstico precoce nem sempre vai ser possível através da biópsia, confirmação anatomopatológica. Não temos métodos pouco invasíveis de biópsia do pâncreas amplamente disponíveis. A mudança no estilo de vida, ela vai auxiliar, né, as pessoas a prevenirem não só o câncer, como um grande número de doenças. Então nós temos fatores de risco modificáveis ou evitáveis para o câncer: a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, o consumo de bebidas alcoólicas, o consumo de alimentos ultraprocessados, aqueles alimentos industrializados, alimentos que a gente chama de embutidos, né, presuntos, mortadela, salaminho, salsicha, que são alimentos ricos em nitratos, que vão produzir radicais livres, né, que vão gerar danos às moléculas, né, de DNA que podem levar ao aparecimento de tumores, neoplasias. Estão muito associados a tumor de esôfago, estômago e câncer de intestino. O mais importante é o paciente ter uma rotina diária de autocuidado. Então, o paciente observar o seu corpo, examinar a presença de manchas, pintas que não estavam ali, nódulos. Às vezes apareceu um nódulo na região do pescoço, na região da axila, apareceu uma área um pouco mais endurada que não tinha, né? Apresentou mudança brusca de hábito intestinal que se tornou persistente.
sangramento nas fezes, alterações na cor, no aspecto das fezes, da urina, nas mulheres, né, algum corrimento diferente ou presença de sangramento fora do período esperado, do período menstrual, né? Isso tudo são fatores que levariam o paciente a começar a se preocupar. E fora isso, obedecer, né, os protocolos para diagnóstico precoce. Então as mulheres sem casos de câncer de mama na família, a partir dos 50 anos, fazer a mamografia, né? Todos os pacientes a partir dos 50, né, fazerem pelo menos uma colonoscopia, se ela estiver normal, repetir daí a 5 anos, né, realizar a endoscopia e se atentar aos sintomas, né? É importante você passar com o seu médico, o médico da família, o clínico geral, o clínico, para poder ter uma avaliação, né? Muitas pessoas deixam para procurar o médico apenas quando tem sintomas, né? Mas principalmente a atenção primária à saúde, o posto de saúde, o clínico, o médico generalista, o médico de família, eles estão ali para promover a saúde. Então, você pode ter mudança de hábitos que vão gerar um benefício, né, como forma de prevenção. Então, o mais elementar de todos, parar ou diminuir o tabagismo até parar, né? O câncer ele está relacionado a uma quantidade enorme de tumores e cânceres. É um maior fator de risco para câncer evitável hoje em dia. Outra coisa que pode ser evitada, o contágio do HPV através da vacina, através da prevenção. Mudança de hábitos de vida. Pacientes sedentários, obesos e que se alimentam mal têm um risco maior, principalmente câncer de intestino. Isso é uma mudança evitável. Outra mudança evitável, alimentação com alimentos ultraprocessados. Então, são cuidados que o paciente pode ter que não demandam tanto tempo. Óbvio, se o paciente pudesse se dedicar a uma atividade física, a redução do estresse, a outras formas de prevenção, é o ideal. Mas o básico no dia a dia, atenção à alimentação, dieta, né, redução do sedentarismo, já são suficientes, né, a cessação do tabagismo também, já vão ser suficientes para a gente poder reduzir o risco de uma grande diversidade de tumores. A rede de apoio, nesse momento, ela é fundamental. O diagnóstico de uma neoplasia, de um câncer, para um paciente, é algo que vai provocar grande angústia, grande sofrimento emocional, independente de ser um diagnóstico precoce ou não. Ainda temos essa mentalidade de que o câncer é uma doença que sempre mata, que hoje em dia não é realidade, né? Hoje em dia nós temos taxas de cura, de sobrevida muito altas. Então, é muito importante que os amigos, os familiares, aquelas pessoas mais próximas do paciente, né, ao momento do diagnóstico, estejam ali para dar um suporte, né? É muito comum, né, em algumas mulheres que o parceiro simplesmente a abandona. Eu não tenho condição de cuidar de você durante um tratamento. Então, assim, é uma coisa, né, desoladora. O paciente acabou de receber um diagnóstico complexo, vai ter que lidar com um tratamento muitas vezes longo, muitas vezes um tratamento que vai demandar muito da saúde, né, não só física, mas também mental e emocional daquela paciente. E naquele momento em que ela mais precisa de um apoio, essa rede de apoio a abandona. Então, eu acho que essa parte é fundamental. Os familiares, as pessoas mais próximas, o parceiro, a parceira, apoiarem esse paciente, essa paciente, de forma que esse paciente consiga passar pelo tratamento, né, de forma mais tranquila. Se você está bem emocionalmente, se você está bem mentalmente, se você tem pessoas que apoiam, que te encorajam, né, o seu tratamento é mais leve, né? O que a gente não pode ter é um aumento, né, nessa carga emocional, nessa carga de sofrimento psicológico por um abandono, né? Muitas vezes os familiares até começam a apoiar o paciente quando o tratamento se torna mais complexo. Mas ele reclama de tudo, toda hora ele tem dor. Gente, o tratamento ele é longo, ele muitas vezes vai demandar muito do paciente. Esse momento da família ter empatia, ter carinho e ajudar o paciente nessa travessia. O que a gente não pode é duvidar, se fechar emocionalmente, excluir o paciente, porque ele reclama muito, ele tem muita dor, ele está sempre fraco.
É nesse momento em que nós temos que utilizar das maiores virtudes do ser humano, que é cuidar dos nossos semelhantes, né? Nós não podemos abandonar um familiar, um semelhante, apenas porque aquela pessoa dá trabalho para cuidar. Tenho 50 anos, fui diagnosticada com câncer de mama precoce, aqui no Alberto Cavalcante, fui muito bem acolhida. Recentemente vou entrar no tratamento da radioterapia, mas eu afirmo que todas as pessoas que estão passando pelo tipo de câncer, algum outro tipo que vai fazer algum tipo de tratamento, que as pessoas não entrarem em desespero, né? E ficar super tranquilo, que eu acho que a tranquilidade passa, né, uma capacidade melhor para o tipo de tratamento. Eu fazer a mamografia recentemente, periodicamente, né, em relação à idade, que eu acredito que todas as mulheres têm que procurar, né, fazer o tratamento com a mamografia quando se pode fazer. E em relação ao diagnóstico, eu descobri através de uma mamografia. Quero afirmar também que o tratamento foi bem tranquilo. Eu não vou precisar de fazer a quimio, só vou fazer 5 sessões de rádio. E eu quero afirmar que também, mesmo se a pessoa precisa de uma quimio, ela tem que entender que é o que precisa de fazer e não abandonar o tratamento. Eu acredito que as pessoas têm que se atualizar, né, fazer uma atividade física, que seja uma caminhada, o que der para fazer, em relação, para não ser diagnosticada mais para frente, em relação ao tratamento também, e em relação à alimentação. Eu acho que a alimentação mudou muito, tem que ser uma situação assim que a gente tem que ser mais rigorosa, né, consigo mesmo, para chegar lá na frente, não sofrer problemas futuros. Tive muito apoio à minha família, que me apoiou, né, nessa situação, que eu sou o primeiro caso da família, então a família me apoiou muito em relação de tudo que está acontecendo até hoje, né, mas foi onde que eu tive muita força, foi pela minha família, claro.